Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do podcast Outras Conversas. Eu sou Antônio Neri Filho, psiquiatra, professor aposentado da Faculdade de Medicina e professor emérito da Universidade Federal da Bahia. Para acompanhar meu trabalho, inscreva-se no canal Conversando com Neri. E hoje eu vou conversar com Ernesto Marques, que é baiano de Ipirá, jornalista formado pela FACOM, Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia, é radialista, liderou o Sindicato dos Trabalhadores de Rádio e TV da Bahia e é o atual presidente da Associação Baiana de Imprensa. Ernesto Marques, há 39 anos, atua na comunicação baiana e como ativista, o que não é pouco, Ernesto. Obrigado e seja bem-vindo ao meu podcast. E eu vou começar com uma pergunta que surpreende a quase todos os meus entrevistados. Quem é Ernesto Marques? Rapaz, hoje eu diria que eu sou apenas mais um dos milhões de brasileiros que resistem. Eu sou um jornalista que, eu podia dizer assim, ainda não exatamente um velho jornalista, apesar da aparência, a coisa da barba envelhece um bocado, aliás, tratando de etarismo, inclusive. Esse é o tema da última edição da revista Memória da Imprensa, né, da oitava edição na revista Memória da Imprensa, e essa é uma das questões que a gente se debate, professor Nery, e quem nos assiste, né? Hoje em dia, nas redações, é muito difícil. Primeiro, haver redações, e isso um pouco do que a gente vai abordar através da fotografia, na edição número 9 da revista Memória da Imprensa, que vai ser lançada agora em setembro, né? Porque o ambiente físico das redações, como eu ainda conheci, ele praticamente já não existe mais. Já estava em uma transformação muito grande do ambiente físico, eu estou me referindo, né, das redações antes da pandemia, e com o advento do trabalho remoto, que também não era exatamente uma novidade, mas a pandemia ele foi quase que uma imposição, isso chegou a um caminho sem retorno, um ponto sem retorno, para a maneira como a gente se estrutura espacialmente para produzir notícia. Houve uma mudança muito significativa no ambiente das redações. Tanto que eu comecei citando, acho que é uma frase do Marighella, né? Eu sou mais um dos milhões de brasileiros que resistem, porque eu acho que nesse momento é preciso que as pessoas que têm alguma noção do que está em risco, independente de posicionamento ideológico, mas se estamos todos dentro de uma bolha que a gente espera seja enorme, que comporte todas as pessoas que desejam viver e conviver com a diferença, naturalizando o contraditório, etc. Ou seja, todas as pessoas progressistas e democratas nesse momento precisam estar muito conectadas, né? Porque a gente tem que compreender esse momento que a humanidade atravessa. Então, é preciso essa conexão que não pode se limitar ao nível virtual. Precisa haver, hoje mais do que nunca, é imprescindível a conexão olho no olho, as pessoas irem para os espaços, conversarem sobre determinados assuntos, para que a gente aumente a compreensão sobre o que está acontecendo, não apenas aqui. É uma questão que afeta toda a humanidade, que está um processo que praticamente todo o planeta está vivendo, especialmente os países que têm maior relevância econômica, política e militar, né, nos quais o Brasil se inclui também, né, considerando todos os seus limites, mas as potencialidades, as reservas, enfim, tudo que está em jogo hoje. Não dá para a gente desconhecer a importância da posição individual de cada gota que é cada um de nós, né? Não é menos importante porque somos, né, indivíduos apenas, né? É esse conjunto, eu acredito, professor, de pessoas
pensando mais ou menos da mesma maneira, ou pelo menos com um ponto em comum de como a gente não deseja viver, uhum, que é em conflito. Se a gente quer viver em paz, a gente tem que admitir que não pode ser só do jeito que a gente quer, tem que ser um pouco do jeito que os uhum, outros querem também. O respeito mútuo, o respeito à diferença é fundamental. Eu acho que resistir nesse momento é preciso e eu me incluo entre as pessoas que têm essa consciência que, de alguma maneira, entendem que é preciso dedicar um pedacinho do seu tempo, da sua energia, para que isso, mais adiante, pelo menos, a gente volte a respirar um ambiente mais sadio, mais agradável para a gente aproveitar tudo de bonito que tem aqui, uhum. nessa etapa tão curta que é a vida que a gente sabe que tem, que é essa aqui. O resto tudo é hipótese, é crença, é convicção, é fé, mas de concreto, como naquela música de Vinícius. Só Você acredito que se ela se vier com um papel com firma reconhecida, assinado sabe vários Deus. Deus. Ernesto, dentro de poucos dias vocês farão uma eleição para a diretoria da ABI. Como é que você avalia esse período da sua gestão? Soneri, é engraçado. É, é engraçado até conversar sobre isso com um psiquiatra, ainda mais alguém com a sua trajetória, porque mexe muito com qualquer pessoa que se envolve muito com a causa. E eu sei que falo com alguém que tem esse algo em comum, né? Por menos que a gente se conheça, porque nunca, até aqui, pelo menos, não nos envolvemos numa mesma causa, né? Genericamente, somos farinha do mesmo saco, me agrada muito dizer isso, mas ainda não compartilhamos uma mesma bandeira, uma mesma luta específica, né? É, Sentimentos ambíguos, né, professor? Porque, sim, eu tenho plena consciência e me agrada muito lembrar das coisas boas, mas é evidente que também não posso desconhecer as coisas não tão agradáveis assim que aconteceram. Eu, claro, me agrada muito lembrar dos êxitos, né, das vitórias, do que a gente conseguiu realizar, mas também me frustra um pouco ter chegado tão perto de conseguir êxitos muito mais, ou não é nem uma questão de mais ou de menos, mas coisas que tiveram tão à mão e, de repente, se esvaem, né? Então, acho que eu não tenho o direito de fazer uma avaliação em absolutamente nada negativa, muito pelo contrário. Eu tenho muito que compartilhar com as pessoas que caminharam junto, né, que de alguma maneira participaram com maior ou menor intensidade, o que a gente conseguiu colocar, por exemplo, no relatório de atividades que a gente apresentou na Assembleia Geral de Prestação de Contas, né? Mas eu acho que tem coisas que, da outra parte do meio copo vazio, que é importante a gente conversar, primeiro como um registro histórico, né, da vida da entidade, né, que foram esses 5 anos que eu estive na presidência, e agora, em 10 de setembro, encerra esse ciclo de 5 anos na presidência e de 25 anos na diretoria, professor. Eu cheguei para a diretoria no ano 2000, né? Então estou fechando agora esse ciclo, deixo a presidência da BI, deixo também a diretoria, né? E eu sempre dizia, o pessoal ficava especulando que ia ter um terceiro mandato, parece que todo mundo que é de esquerda tem que ficar convivendo com essa suspeita em princípio, né? De que você está querendo alguma coisa. E eu sempre dizia, não, a minha ambição, depois de terminar o mandato, é ir para o lugar que eu acho de maior prestígio. Qual é a presidente da Assembleia Geral? Eu falei, não, associado. Eu acho que trabalhei muito para que ser associado da BI fosse uma coisa importante para meus colegas e minhas colegas de profissão, jornalistas, radialistas, também os publicitários, enfim, quem está na batalha dessa cadeia produtiva de comunicação e cultura, mais especificamente esse pedaço representado pela API, né?
Eu queria muito que as pessoas vissem na ABI razões suficientes para querer se associar, sabendo da existência da ABI, vendo o que ela promove, o que ela representa, para que ninguém se sentisse à vontade para fazer uma pergunta que eu sempre ouvi, entendi e tal, e compreendo, mas eu desejava que ela nunca mais fosse ouvida. Eu ganho o quê me associando à BI? Né? Essa noção que eu acho que pedagogicamente a gente tem que se comprometer em mudar essa percepção, né, da vantagem e do ganho individual e pessoal. Na verdade, o individual é o contrário, é o que eu agrego, é o que eu ofereço, é o que eu levo. Na gravação em casa tem sempre esse inconveniente dos cachorros latindo. Tem um menino que vem enchendo o saco. Mas eu acho que o limite do individual é isso. Cabe você perguntar o que é que eu posso contribuir, o que é que eu posso agregar. E aquilo que você espera de uma instituição como a BI, como as associações corporativas, né? elas, elas passam a existir por um objetivo comum, o que a gente pode chamar genericamente, e é uma expressão também cansada, de bem comum. Né? No caso da BI, especificamente, aí a hipótese minha, né? Eu não fiz pesquisa histórica para comprovar isso, mas pelo perfil de pelo menos dois personagens muito importantes na fundação da BI, que são Tales de Freitas e Cosme de Farias. Tales, o principal responsável pela fundação da BI. Você imagina o cara conseguir botar 73 pessoas numa assembleia no dia de domingo, em 1930, né? Entre jornalistas. Hoje seria uma proeza você botar 70 jornalistas no dia de domingo para criar uma associação. O cara conseguiu fazer isso em 1930, perdão, com 73, já tem um número maior que é de quem assina a ata de fundação da BIG, mais de 100. Outro dia conversando com o Cadena sobre isso, que é quem pesquisou de fato. Qual é a minha hipótese, professor? Que naquela época, nós estamos falando de 1930, a gente está falando de menos de 50 anos após a abolição. Né? Então, a gente está falando de um intervalo ainda menor da chegada dos últimos africanos escravizados trazidos ilegalmente para o Brasil, já bem depois da abolição. A gente está falando, portanto, de um momento em que as marcas da escravidão ainda hoje estão presentes. Naquela época, elas sangravam muito mais. Não tinha nem começado a cicatrizar nada. A gente falava em política afirmativa, em cota, coisa nenhuma. Era o 14 de maio muito mais vivo, muito mais presente, gritando muito mais naquela altura. Né? E eu acho que instituições que, muito bem descritas, lindamente descritas no livro da Ana Maria Gonçalves, né, do Efeito de Cunha, assim como a nossa SPD, a Sociedade Protetora dos Desvalidos, elas tinham esse componente solidário, mutualista muito forte. E a BI tinha isso e carregou isso até a última reforma do Estatuto, quando extinguiu a sua caixa de assistência. Era exatamente para socorrer aquele associado em dificuldade, na ideia de que todo mundo se junta para acudir quem está em apuros, né? Ou na hora do passamento, ter uma morte digna, um enterro digno, garantir a dignidade da pessoa que está ali. Isso era muito do sentimento naquela época, além, evidentemente, de defender a liberdade de imprensa, só havia imprensa escrita. Portanto, o nome ABI hoje talvez já esteja tecnologicamente ultrapassado, mas é a referência que se tem e é a atividade mãe, digamos assim, de todas as outras no campo da produção da informação, né? Da primeira possibilidade de difundir massivamente informação, num suporte de papel, impresso, etc., etc., a história que a gente conhece. Né? Então, eu acho que essas entidades elas têm essa importância muito grande, e agora, cada vez mais, nessa onda que a gente está vivendo, criar e manter, né? Não necessariamente criar, mas, sobretudo, manter os espaços que já existem de exercício coletivo da vida em sociedade, de organização, porque é onde você aprende também muita coisa, é onde pessoas
quadros se revelam ou para atuar na academia, ou para atuar na vida pública, em carreiras que você se defronta em movimentos, né, professor? Por exemplo, para mim, como cidadão, como pessoa, foi fundamental encontrar a luta antimanicomial. Uhum. Em um certo momento, foi muito importante para mim. Esse tipo de coisa sempre acrescenta. Então, é, movimento social, movimento sindical, acho que qualquer tipo de organização, ela tem essa importância. A gente Uhum. aprender a viver junto, né? Agora, aquelas que compreendem que há responsabilidades além daquelas que rigorosamente geram a sua fundação, no caso da BI, por exemplo, a gente discute a cidade, a gente discute racismo, né? Já fizemos uma edição especial, conferência sobre isso, a gente discute a economia, infraestrutura, porque tudo isso, no fundo, está na pauta da imprensa também, né? Faz E a, parte po- do nosso universo. e a possibilidade da eleição de uma mulher para a presidência depois de 95 anos de existência, como é que você vê? Veja, são essas transformações, professor. Veja só, eu lhe falava do ambiente físico das redações. Aí entrou uma ligação, cortou o raciocínio. Mas as redações da década de 1950, do Diário de Notícias, do Jornal à Tarde, ainda lá na Praça Castro Alves, né? Elas mudaram muito pouco para as redações que eu conheci nos anos 80, quando eu comecei a trabalhar, né? Mudaram muito pouco o ambiente físico e os meios, né, que a gente manipulava no processo de produção de notícia, de produção industrial, vamos chamar assim, de notícia. Então, o telefone, o telex, o fax, a máquina de escrever, e depois o tal do computador. Então, veja como é que são as mudanças. Quando o computador chega e toma as redações ficaram digitalizadas, ou começou esse processo, o cigarro, que era um elemento muito presente na vida dos jornalistas, infelizmente, dos jornalistas, e durante o processo de escrita de redação, era o cafezinho, né, o cigarro com o cinzeiro ali do lado e um balde de lixo, onde você invariavelmente via que o texto estava uma porcaria, tirava da máquina, embolava, jogava, ou o chefe vinha, o secretário de redação vinha pelas suas costas, via que o texto estava ruim, que a abertura estava uma merda, que não tinha nada a ver, tomava aquilo ali, na época não era sério, embolava o papel e você tinha que escrever tudo de novo, porque não era um computador, não era uma máquina elétrica, era uma máquina de escrever, né? Então, essas coisas mudaram muito. O prédio da ABI, por exemplo, que é um projeto da década de 50, né? Ele foi feito lá em cima, onde hoje é o Auditório Samuel Celestino. Na verdade, foi projetado para ser um restaurante, um bar, uma chapelaria e uma barbearia, porque praticamente não havia mulher nas redações. Só que hoje elas são maioria. Quando eu ingressei na Facom, em 1986, éramos 18 homens e 42 mulheres. Então, isso, já houve uma inversão. É anômalo, na verdade, que somente agora, aos 95 anos, em 2025, a Associação Baiana de Imprensa tenha uma mulher para presidir. Olha, já teve Consuelo Pondé de Sena, Miriam Fraga, Hildegardes Viana, outras grandes mulheres já passaram pela diretoria da BI, outras que eu vou cometendo injustiça aqui de não me recordar agora, mas que poderiam tranquilamente ter presidido a BI, porque tinham estatura intelectual, tinham estatura, né, como figuras na academia ou mesmo no jornalismo, né, para presidir a entidade do porte da BI, né? Felizmente, a BI contou com Sueli Temporal, né, que não é exatamente uma jovem jornalista, até aparentemente mais jovem do que eu, mas eu fui estagiário dela. Sempre que eu apresento Sueli para alguém, eu digo, olha, eu fui estagiário dela. Eu fico brincando exatamente por conta da minha aparência de mais velho, né? Mas tem um perfil muito interessante, porque é uma mulher muito forte, muito dinâmica, já tem um sobrenome temporal, que já é sugestivo, né? De fato, ela é muito agitada, muito cheia de energia, é uma executiva, uma empresária bem-sucedida, tem um belo escritório de assessoria de comunicação, com uma boa carteira de clientes, etc. Então, vai agregar um conhecimento e uma experiência que eu, por exemplo, não tinha,
né? Aprendi um pouquinho, mas isso é parte das atividades do Sueli, ser executiva, né? Isso traz uma coisa muito boa, e ela não está assumindo a presidência da BEI por uma questão de simbolismo, porque nunca teve uma mulher antes. Ela está assumindo a presidência da BEI, porque ela já está na diretoria da BEI há algum tempo, ela já participa, já colaborava antes de entrar para a direção da BEI, continuou colaborando depois e não fez nada premeditado querendo ser presidente. Isso ali aceitou a missão, e isso é que me deixa muito tranquilo, porque eu conheço o Sueli Temporal há bastante tempo, é uma pessoa de perfil completamente diferente de mim, é continuidade, mas é evidente que é uma continuidade diferente, vai imprimir sua marca, tem outro estilo, vai certamente definir metas e prioridades, etc. Eu acho que isso tudo é muito positivo, professor. Que bom que está acontecendo com a mulher, mas se não tivesse uma pessoa com esse perfil, não era porque tinha que ser uma mulher, tinha que ser alguém capaz de tocar o barco. Há uma situação de dificuldade que a entidade atravessa, dificuldade financeira, que não é gravíssima, mas existe, precisa ser conhecida, e a gente está fazendo a transição com uma forma muito sólida, muito transparente, e e é isso, acho que é um encontro muito feliz de alguém que tem exatamente essa bagagem como empresária, como empreendedora, como executiva, né, no momento em que a BI vai precisar muito melhorar seus processos internos, ser cada vez mais eficiente, porque, professor Nery, a ABI, a Associação Baiana de Imprensa, nessa cidade de quase 500 anos, nessa terra de mais de 500 anos, infelizmente, e eu digo isso pesaroso como baiano, é uma das poucas instituições da cultura baiana que tem uma estrutura para conservar selo. Nós temos um laboratório razoavelmente equipado, não está plenamente equipado, mas nós temos um laboratório, nós temos uma boa equipe técnica bem qualificada, a gente tem bastante experiência, essa equipe já está com a BI há bastante tempo, foi formada praticamente dentro, é prata da casa, a gente fica muito feliz em dizer isso. Foi uma aposta que a BI fez e teve um retorno muito bonito do que essas profissionais agregaram para a instituição, a museóloga Renata Ramos, a restauradora Marilene Rosa, né? E também as colaboradoras e colaboradores eventuais, né? Que, quando é possível, tem algum projeto, a gente consegue captar alguma coisa, reforça o time. Quando não dá, o time não emagrece, mas tem essa equipe que é da casa, que é fixa e que é patrimônio mesmo da casa. A gente se orgulha, se sente muito feliz por tê-las por perto, pelo compromisso que elas têm, pela dedicação, né, e pela intimidade que elas desenvolveram com nossos acervos, né? É fundamental. O Ernesto, você mencionou há pouco, o mundo atravessa, nós todos vimos, uma grande crise, né? Eu digo que é uma grande crise ético-político, ético-moral e política. Né? Como é que você viu o papel da imprensa brasileira e baiana em particular diante de um momento em que as instituições estão em crise, sobretudo, eu diria, a democracia tem estado ameaçada, né? Como é que você vê o papel da imprensa num momento, eu diria, crucial como esse, da história humana, não só da história brasileira nem baiana, mas da história humana? O mundo está correndo risco. Há quem diga que nós já entramos num tempo sem retorno. Mas, enfim, como é que você vê o papel da imprensa na Bahia, em particular, diante deste mundo tão ameaçado e, sobretudo, da nossa democracia ameaçada? Professor, veja, eu acredito muito em organizações, por isso dediquei uma parte da minha vida a- às organizações que assim, que estavam ao meu alcance, né, que eu podia participar vivamente, sindicato e agora a Associação Baiana de Imprensa, e também encerro minha carreira diletante. Vou fazer uma pequena inversão de prioridades agora, mas, enfim, eu acredito muito nisso, não vou deixar de participar.
e vou participar exatamente como associado, como indivíduo. Eu acredito muito que é importante que cada um de nós desenvolva essa consciência a partir da busca da informação, e cada um faz a sua busca, vai se identificando com essa ou aquela visão de mundo, vai criando a sua própria visão de mundo, suas opiniões, né? O chato é que hoje as opiniões se formam de forma muito cristalizada, não a partir do conhecimento, mas a partir como é que eu vou dizer, não se aprofunda. Uma parte da sociedade brasileira decidiu entrar no debate político, isso foi muito bom, mas esqueceu que é preciso, para entrar no debate político, é preciso ter um mínimo de densidade. Não dá para ter tanta convicção assim do que você não conhece. Você acredita mais do que conhece, né? Então, quando uma parte expressiva da sociedade brasileira decide se informar através de aplicativos de mensagens, da informação que se transporta por esses aplicativos de mensagens, ou seja, mecanismos de comunicação fechada com algum tipo de restrição. Muitos desses grupos têm como condição que a pessoa não se informe de outra maneira, ou seja, que recuse a imprensa. E é aí que eu queria chegar para responder a sua pergunta. Qual é o papel da imprensa hoje? Eu, mal comparando e bem comparando, é o mesmo papel que se espera da universidade como instituição, da escola como instituição, do parlamento como instituição, do judiciário como instituição, do próprio Estado como instituição que a gente admite que ela pode ser violenta, instituição, Estado, pode ser violento. A gente admite até que essa violência possa vir contra a gente mesmo, se é para o tal do bem comum, para você organizar essa bagaceira, para não virar essa grande confusão que parece que vai ficando incontrolável. Eu fico me contendo para não fazer um discurso pessimista, mas é difícil ser otimista quando a gente está vendo as coisas, o rumo que as coisas vão tomando. Eu estava fazendo essa comparação porque a imprensa como instituição, então, abstraindo aí a questão de cada veículo ou de cada segmento da tal da imprensa alternativa, progressista, profissional, golpista, não vem ao caso nesse momento, até porque isso dá ou dá muitos outros debates, né? Mas a imprensa como instituição, ela, desde o princípio da onda obscurantista, ela é alvejada como as universidades são, como as escolas são, como o parlamento é, como a política, de uma forma geral, é, né? Como a ciência é alvejada, né? E eu faço sempre a metáfora das vacinas, esse ataque tão virulento contra as vacinas. A impressão que me dá é que essa onda obscurantista tenta convencer as pessoas de que o efeito manada é uma coisa tão maravilhosa que é preciso que você abra mão de todas as defesas que a humanidade conseguiu construir, que a sociedade conseguiu construir. Que a gente abra mão da imprensa, que a gente abra mão da justiça, que a gente abra mão das possibilidades de participação direta nas decisões, ou seja, os conselhos, as câmaras municipais, as assembleias, o Congresso Nacional nas suas duas câmaras. A gente abre mão de tudo isso. A gente vai confiar 100% em alguém que a gente acredita. Parece até que é o próprio Deus, né? E esse cheque em branco se deposita em torno de pessoas. Veja, quando 39%, me parece, dado de uma das últimas pesquisas da semana passada, se não estou enganado, admite que o presidente Donald Trump está certo, mesmo sendo minoria, mas é uma parcela tão grande do povo brasileiro que, segundo essa pesquisa, está admitindo que é razoável que o presidente de um outro país faça o que está fazendo contra todos nós, que afeta indistintamente quem vota em Lula, quem vota em Bolsonaro, quem não vota, todo mundo. E mais de um terço da população, segundo essa pesquisa, daria alguma razão ao Trump. O que é que está acontecendo?
Que tipo de capacidade de análise coletiva a gente está sendo capaz de fazer? Que tipo de informação, né, professor, a gente está oferecendo? Né? Por exemplo, as pessoas serem, em princípio, anti-Palestina, porque acha que Israel é cristão, é um Estado cristão, é um troço. E aí muitas opiniões também se cristalizam sobre essa guerra que deveria ensinar muitas lições para a humanidade, o que está acontecendo hoje na Palestina. Então, esse tipo de. A gente está vivendo, na verdade, um momento de interdição do debate público. É difícil discutir alguma coisa. Aí, professor, essa é uma coisa que eu fico muito feliz. E até lembrar de Walter Pinheiro, que sempre reivindica com muitíssima justiça e razão, como marca pessoal dele como presidente da BIA, a harmonia. E eu que tenho um perfil completamente diferente de Walter, mas a gente conseguiu manter o clima de harmonia. Então, na ABI, na diretoria da ABI, tem bolsonarista e tem comunista. Nunca subiu uma cadeira, ninguém nunca se chegou, a gente já teve também discussões mais difíceis, eventualmente um fica mais sentido com alguma coisa que o outro disse, escreveu, mas nunca ninguém faltou com respeito. Não teve nenhuma razão que nos impedisse, depois da reunião, a gente sentar e almoçar junto, que é uma tradição da BI. Infelizmente, a gente teve que suspender por conta dessa dificuldade financeira. E eu acho que faz muita falta isso. Eu acho que faz falta até em todas as entidades. Eu acho que se todo mundo botasse como costume, você faz uma assembleia, faz uma plenária, quebra o cacete, mas depois você senta e vai compartilhar o pão. Eu não sou religioso, nem sou católico, mas acho que esse momento, eu acho que é sagrado. E como sindicalista, eu experimentei isso aqui uma vez, numa plenária da Federação Interestadual dos Radialistas, que a gente sediou aqui. Eu organizei da seguinte maneira: eu começava 1 hora da tarde e tinha atividade até 10 da noite. E de manhã não tinha atividade, porque depois da parte séria, a gente ia passar. E dava tempo de manhã de todo mundo acordar, se recuperar da ressaca. Você sabe que saiu daqui todo mundo dizendo que foi a melhor plenária da história, que todo mundo se entendeu e a gente construiu consenso, porque a gente precisa se enxergar como igual, né? A gente precisa se enxergar como igual no limite que eu não vou te esfaquear, porque você também pode me esfaquear. Então, ó, a tal da continência é isso aí, né? A gente precisa aprender a se conter para Debate, conviver e entender o direito do outro, né? o debate de ideias, e não Debate de ideia que guerra. é tão bonito, né? Ô Ernesto, você me fez pensar na professora Marilena Chauí. Ela outro dia falava das fake news. E ela dizia que as fake news são muito mais do que uma mentira, porque as fake news são uma verdade nas quais algumas pessoas acreditam. Sim. E que isso transforma, isso coloca as pessoas em campos completamente, eu não diria oposto no campo das ideias, mas isso se torna uma guerra. Quer dizer, eu fiquei pensando então, para lhe perguntar, como foi que na sua gestão você lidou, a ABI lidou com essa questão das fake news, que é muito sério. As pessoas dizem a fake news é uma mentira, é muito mais do que uma mentira. As fake news são a verdade posta para alguns, irrevogável, indiscutível. Como é que você lidou com isso nesse período da sua gestão na imprensa baiana com as fake news? Veja, professor, é um problema tão sério, tão antigo, e que tem a ver muito com a nossa atividade, né? Porque, por exemplo, Rui Barbosa, aí entra na conta do meio copo vazio, das coisas que eu fico sentido de não ter realizado, que é o projeto Casa da Palavra, que era a velha, o velho museu Casa de Rui Barbosa repaginado, mas essa é outra história. Mas o Rui Barbosa, por exemplo, ele foi muito vítima do que hoje a gente chama de fake news. Na época não se falava nisso. Mas, por exemplo, até as roupas e a prataria da Casa de Rui era notada, está lá a Fundação Casa de Rui, lá em São Clemente, uma belíssimo, sempre recomendo às pessoas que visitem, é uma instituição maravilhosa, é um passeio que vale a pena fazer
inclusive porque os moradores do entorno vivem, curtem muito aqui dos jardins, que é um lugar que o Rui se dedicava muito, que ele curtia rosas, cultivar rosas e tal. Vale muito a pena conhecer a casa de Rui. E isso era motivo de se levantar contra Rui suspeitas de corrupção, porque ele tinha uma vida, de certa forma, opulenta, pela posição que ele tinha como advogado, porque a mulher dele não deixava ele trabalhar de graça. Quando alguém ia se consultar, na saída ela ficava emboscando, dizia, o conselheiro também come e cobrava. Então, a família vivia bem, né? Com altos e baixos, mas vivia bem. Rui foi muito vítima de fake news, né? E houve um tempo em que veículos impressos se formavam basicamente para serem porta-vozes desse ou daquele grupo político, ou, às vezes, se criava também um jornal exatamente para mentir, desancar ou atacar a reputação de uma outra, de uma liderança adversária. Isso sempre aconteceu. Aconteciam guerras nos editoriais, editoriais assinados com pseudônimos, né? Isso também não é exatamente uma novidade, né? Eu acho que a imprensa moderna, essa civilizada, ela pode depurar várias coisas. Então, por exemplo, acho que anonimato é uma coisa completamente sem sentido. Eu não vejo sentido em anonimato. O uso de pseudônimo para alguns espaços que tem, onde você possa trabalhar com humor, por exemplo, eu acho que é também bastante razoável. Agora, quando você vai trabalhar com jornalismo noticioso, com colunismo político, etc., eu acho que o nome do profissional ele é não apenas um. Ele deve equivaler, professor Nery, a, ao número de cremério de um médico quando ele havia uma receita. Ele deve equivaler ao ARP de um engenheiro ou de um arquiteto quando você encomenda um projeto para um prédio onde você vai morar, onde você vai trabalhar, entendeu? Onde você vai investir, entendeu? A assinatura do jornalista numa matéria, ela deveria ter, estou falando deveria ter, porque eu admito que ela, de fato, não tem, né, plenamente. Isso é uma coisa que cabe a nós, jornalistas, também resolver, né? Eu sou de um tempo ainda, né, por isso que eu estava falando do meu momento que eu nasci profissionalmente, mas eu sou de um tempo ainda em que, quando o jornalista começava a assinar a matéria, a turma saía para tomar uma para comemorar, porque era meio que um rito de passagem. Você está assinando matéria significa que você está em condição de assumir a responsabilidade por aquilo que você está escrevendo, pela maneira como você tratou a fonte que te deu a entrevista, pela forma como você manejou a informação do documento ao qual você teve acesso, né? Então, a assinatura da matéria, ela tinha essa importância, essa representação. Acho que foi um grande jornal americano, não me lembro agora se foi o Post ou se foi o New York Times, que uma vez os jornalistas fizeram uma mobilização em campanha salarial, não foi greve, não. Eles simplesmente pararam de colocar o nome das matérias. E o público reclamou. Porque para o leitor norte-americano, essa é uma informação importante. Quem é que assina essa matéria? Isso eu acho que é uma coisa que a gente tem que prezar muito. E aí, claro, quem mais tem que prezar isso somos nós, jornalistas. Mas, recentemente, fui junto com sua vida a uma entrevista no programa de Casimiro Neto, e ela falava muito sobre o consumidor de informação. Ora, informação não é exatamente coisa. Informação tem um valor, inclusive, intangível, né? Informação. A gente viu nas traquinagens de Trump, o manejo de informação, algumas pessoas ganharam bilhões de dólares em um intervalo de tempo ínfimo, né? Então, informação não é qualquer coisa. É, eu fui abrir esse parênteses, lembrar de Trump e perdi o meu raciocínio, professor. Mas eu estava pensando aqui, o modo como você responde a minha pergunta, que quando o sujeito assina,
ele assume a responsabilidade pela notícia que não é Sim. verdade, né? E aí eu fiquei pensando, bom, no jornalismo baiano, essa foi a pergunta que eu lhe fiz, como é que você lidou, porque eu imagino. Logo no início do nosso mandato, a gente teve aquela grande chuva, lembra? 2000, acho que 21 para 22. Eu estou lembrando disso, Aguida, da sua pergunta, porque naquela altura teve dois episódios de fake news que a gente tem ideia do perigo que isso representa, né? Itabuna e Ilhéus são ligadas ali pelo rio Cachoeira, né? O rio Cachoeira corta Itabuna e vai desembocar lá em Ilhéus. Foi construída uma barragem acima de Itabuna e no meio daquela chuvarada toda espalharam boatos de que a barragem tinha rompido. E parecia coisa de cinema catástrofe, todo mundo querendo sair de Itabuna de vez. Coisa parecida aconteceu em Mutuípe. Também se semeou o pânico assim, espalha o pânico desse jeito. Muitas vezes a pessoa que está com essa má intenção de espalhar uma fake news, ela usa uma roupa de matéria jornalística, às vezes usa até um, um- uma logo de um veículo conhecido, ou simplesmente cria qualquer veículo, pessoal. Um blog de não sei quem, e, e põe lá uma matéria. É fácil editar e agora é cada vez mais fácil. Esse é um outro problema. As ferramentas de criação de imagem, principalmente, e hoje eu estava vendo a notícia que saiu mais uma ferramenta de inteligência artificial gratuita, inclusive, para manejar com cada vez mais perfeição a imagem. Então, você tem que duvidar de tudo. E isso é que eu acho que é para nós jornalistas a grande oportunidade de reafirmar esse valor da informação jornalística, como assim, se tiver errado, eu tenho a quem cobrar. E o que eu abri o parênteses e me perdi era o seguinte, era essa coisa do consumidor de informação. Ok, vamos admitir esse conceito. Então, se existe, está fazendo aniversário agora, o Código de Defesa do Consumidor, vamos imaginar que nós todos e quem está nos assistindo, também sendo um consumidor de informação, você tem direito de consumidor. Você tem direito a cobrar a qualidade da informação. Você tem o direito de saber a procedência da informação, portanto, é o veículo, é o nome do jornalista é muito importante, né? Porque a gente erra também. E quando a gente erra, é preciso cobrar a responsabilidade de quem erra. E é uma pena que a sociedade não tenha um instrumento para se defender dos maus profissionais do jornalismo, que também existem, evidentemente, assim como tem os tribunais de ética dos conselhos profissionais de ordens como a OAB, por mais corporativistas que sejam, esse doutor, você pode reclamar de deslize ético profissional dessas categorias regulamentadas, né, dessas profissões regulamentadas. Se um jornalista for identificado como o produtor de uma fake news, ele é punido? Tem um código que o puna? O nosso código de ética, professor, não tem o que o povo do mundo do direito chama de cogência. Ninguém é punido com base no código de ética, o que é uma pena. É um código de ética muito bonito, inclusive. Ele nos compromete com o rigor na apuração da informação, né, com a pluralidade de versões. Tem uma série de preceitos profissionais que estão muito bem colocados no Código de Ética dos Jornalistas, mas não, com a gente não tem nenhum, nós não instituímos nenhum, nenhum organismo de classe com essa configuração, como são os conselhos profissionais e ordens como a OAB, que é a mais conhecida como ordem, né? Mas nós chegamos até a proposta de criação de um Conselho Federal de Jornalismo, mas não foi adiante, porque logo foi rotulado como uma proposta chavista, esquerdista, que pretendia impor a censura à imprensa. E, na verdade, era o contrário. Esse é um debate que nós perdemos.
Uhum. E os jornalistas como vítima da violência, como nós temos visto, né? Morte de jornalistas. Agora nós ficamos atônitos com a morte dos jornalistas lá pela faixa de Gaza. Parece que a quantidade de jornalistas que têm morrido no exercício do seu trabalho tem sido enorme, seja acidental, seja morte mesmo, porque ele foi identificado como alguém que deve ser morto. Isso tem lhe preocupado? Sim, professor, bastante. A gente tem aqui, aliás, uma, uma história bastante conhecida. No final da década de 90, a Bahia figurava como um dos lugares mais perigosos do mundo para o trabalho de jornalistas, porque a gente tinha aqui o registro de mais ou menos dois assassinatos por ano. Naquela altura houve uma mobilização das entidades, eu era, na época, estava no Sindicato dos Radialistas, Cardé Mourão e Heloísa eram do Sindicato de Jornalistas, Samuel Celestino presidia a ABI, e Agostinho Muniz era diretor da ABI, foi quem empunhou para valer essa bandeira e sistematizou as informações, denúncias internacionais que ele fez, denúncias que ele fez para o Congresso Nacional, etc. E nós produzimos uma articulação através de um convênio entre essas instituições, a ABI, a OAB, os sindicatos, né? E atuamos quando havia casos de agressão ou de ameaça contra jornalistas e contra veículos de comunicação. Dessa maneira, a gente estancou a violência que, naquela altura, ela se materializava na sua forma mais bestial, tirando a vida de pessoas. Mas houve casos brutais, bizarros, de radialistas surrados dentro de estúdio, com programa ao vivo, coisas assim, né? Profissionais surrados em Câmara Municipal. Né? Esse era o clima que a gente vivia naquela altura. Hoje em dia, felizmente, isso não acontece da mesma forma, mas consequência daquele processo, né, de combate às instituições da democracia, e a imprensa é uma das instituições da democracia mais violentamente alvejadas, nós estamos vivendo um problema sério, professor, que precisa ser explicado à luz das ciências sociais, da psicologia de massa, talvez, porque antes era, vamos dizer assim, era feio agredir um profissional de imprensa. E agora, em algumas bolhas, parece que isso promove o agressor. Né? Pelo contrário, as redes sociais têm servido, inclusive, para organizar agressões. E aqui na Bahia, a gente tem visto com uma frequência agora cada vez mais preocupante situações em que colegas são agredidos na rua durante o trabalho, principalmente as equipes de reportagem. Né? Não justifica, mas são pessoas vivendo situações graves de violência e que estão com nervos à flor da pele e se incomodam com a presença de profissionais de imprensa ali e reagem de forma violenta. Já teve agressão contra mulheres, ameaça, perseguição, etc. Então, isso também está acontecendo, além do assédio judicial, que é um problema gravíssimo, gravíssimo e seríssimo, porque se usa a democracia, tem a ver com modus operandi dos obscurantistas, e você corrói a democracia por dentro das instituições da democracia. Então, se usa o direito, a justiça, para perseguir profissionais e veículos de comunicação, sempre com ameaça de indenizações impagáveis. Né? Isso está acontecendo, e a violência também nas redes sociais, a violência virtual, que também carrega um risco muito grande de se transformar em uma violência efetiva. Né? Isso tudo está acontecendo, por sua parte do mesmo processo. Uhum. Preocupa muito. A gente criou aqui a Rede Agostinho Muniz, a ABI, os sindicatos, junto com o Ministério Público, a Defensoria, as polícias, etc., para garantir que nenhum caso de agressão fique só no protesto, né, que ele gere algum tipo de punição para o agressor. Uhum. Ô, Ernesto, nós caminhamos para concluir essa conversa nossa, que podia ser bem mais longa, mas o podcast exige uma certa contenção no tempo, mas eu queria lhe colocar duas coisas. Uma é que minha experiência como consumidor de notícias e leitor
é de que, por exemplo, a mídia televisada, a televisão, vive hoje em dia muito mais de morte, dor, sofrimento do que qualquer outra coisa, minha impressão. Eu queria lhe ouvir sobre isso. Que fenômeno é esse de que o bom perdeu muito espaço, o belo perdeu espaço, o feio, o horror, a morte, a violência, a cena de, 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 de atropelamento é repetida dezenas de vezes. Como é que você pensa isso? E a outra coisa, para concluir, seria a seguinte: a sua colega e com a pessoa com quem eu tenho trabalhado muito ultimamente, que é Cláudia Correia, ela me disse sobre um guia para a cobertura da imprensa, eu leio, sobre feminicídio. Quer dizer, o Sim, sim. é um fenômeno monstruoso que parece que está, talvez hoje, muito mais largo do que antes. Eu não acho que seja só porque se noticia mais. Eu acho que se mata mais mulheres porque os homens estão suportando muito mal a, a emancipação feminina em todos os sentidos. Qual tem sido a repercussão desse guia no sentido da notícia que os jornais, a televisão dão? Então, eu estou fazendo duas perguntas, que é uma só. Uma é Sim. se que nós ficamos submetidos a uma violência sem tamanho. Por outro lado, esse guia que orienta a notícia sobre o feminicídio tem produzido efeitos a seus olhos? Sim, sim, professor. Primeiro, veja, a humanidade tem, e aí o senhor poderia nos dar uma aula a respeito, com certeza, eu só parto da constatação, né, como cabe a um jornalista, né? Não sei, certamente muito antes do Coliseu, homens já se reuniam para contemplar, para aplaudir, ou para ter algum tipo de gozo com o espetáculo da violência. O que a gente está vendo agora, talvez isso acontecendo dentro da sociedade do espetáculo, amplificada, talvez. Acho que nem Guy Debord imaginou que a gente fosse viver o que o celular proporciona. Eu chego a arrepio quando falo isso aqui, e ao mesmo tempo me sinto até incapaz de falar sobre isso, tamanha complexidade. Mas todas as pessoas, a da mais simples, a mais intelectualizada, vive, sente o problema da violência, né, professor? Eu sempre, com muito cuidado e também com muito respeito, tento provocar os colegas que trabalham com esse tipo de conteúdo a refletir assim, desde o Povo na TV, nós já temos aí, sei lá, talvez 5 décadas quase, de programas dito policiais ou policialescos. Qual foi a contribuição que essa comunicação ofereceu para a sociedade? Ela melhorou ou ela piorou nesse sentido? Porque o jornalismo existe, eu vi isso, achei fantástica a definição de jornalista, ele disse, aos 18 anos ele escolheu o jornalismo, porque ele disse que queria escolher uma profissão que ajudasse a mudar o mundo. Por isso ele resolveu ser jornalista. Claro que isso é uma utopia, mas utopia serve para a gente caminhar, né? Disse Eduardo Galeano. Então, essa é uma coisa para a gente pensar. Ah, da audiência. Aí eu vou lembrar de uma figura da política que eu tenho como uma grande referência de ser humano, que é o seu colega médico, ex-prefeito de Vitória da Conquista, que é o Guilherme Menezes. É um sujeito tão fora da casinha que o slogan do primeiro mandato dele era o ser humano em primeiro lugar. E ele tinha uma, uma pegada muito forte de promover a cultura na sua gestão e promoveu grandes eventos com enorme participação popular, com o espaço Glauber Rocha lá, com o espaço de eventos do município, com 30 mil pessoas para ver João Carlos Martins, né, para ver coisas belíssimas e cantar e participar e posso sair encantado porque as pessoas, a multidão cantava junto com ela. E Guilherme é muito teimoso, essa acho que é uma virtude, e ele se sentava ali no seu assunto e disse, esse negócio de dizer que cachorro gosta de osso é mentira. Oferece para um cachorro um bife e um osso, vê o que é que ele vai escolher. Então, eu acho que talvez a gente não tenha ainda encontrado a melhor maneira de oferecer para as crianças, para os adolescentes, também para os adultos, na hora da refeição, né, que a gente devia estar
vida moderna não permite mais que a família esteja reunida na hora do almoço, tudo bem, mas a gente podia oferecer alguma coisa melhor, né? Eu acho que sempre a gente pode fazer alguma coisa melhor. A potência da comunicação, eu seria o último a dizer o contrário, né? Eu acho que pode. E o protocolo antifeminicídio, professor, é um exemplo pequeno, mas muito significativo dessa potência. Foi uma inquietação das mulheres dirigentes da BI, inclusive Sueli, mas não somente ela, que, por conta da repercussão daquele feminicídio da Sara, que eu só me vem à cabeça o sobrenome do seu assassino, porque a família pediu para tratá-la pelo nome da família, mas, enfim, a reação, o incômodo com aquela situação é que gerou esse protocolo, que nós imprimimos uma boa quantidade, distribuímos diretamente nas redações, indo visitando as redações. Não se espera uma mudança abrupta, mas a receptividade do protocolo. E nos casos seguintes, a gente já viu aqui e ali que várias das recomendações sugeridas, alguns veículos já absorveram, a gente fica muito feliz por isso. Outros estados se interessaram em aproveitar a experiência e reproduzir, a gente fica ainda muito mais feliz se serviu de inspiração para que outros estados, a partir de suas associações, sindicatos, etc., mas ampliando para fundamental que governos, academia e tal, né, se juntem nesse esforço, para que a comunicação não seja ela, a notícia de um feminicídio não pode significar a morte, mais uma vez, de quem já foi brutalizado e ainda mais sofrimento para as famílias, né, para quem fica, né? Ô, Ernesto, quem se interessa pela BI, como pode se associar para fortalecê-la? Então, no site da ABI, IFEM Bahia, porque a gente tem a mesma sigla da Associação Brasileira de Imprensa, né? ABI, ifembahia.org.br, né? Visita o nosso site, conhece lá, tem muita informação sobre a instituição, né? Conhece lá o estatuto, é importante ver o estatuto para saber quais são os objetivos da entidade, a que ela se destina, etc., como é que ela se estrutura e se organiza. E tem também lá um botãozinho associar-se, né, que tem lá as orientações e um formulário digital. Havendo qualquer dificuldade para o preenchimento digital, pode também, ali tem as informações de contato, né, e a nossa equipe de secretaria está à disposição para tirar qualquer dúvida. Eu acho que eu vou visitar esse botãozinho. Faça melhor, professor, visite a ABI. Mas eu estive lá quando você promoveu aquele encontro que você chama o Luau. Mas eu vou visitar esse botãozinho que talvez eu me associe. Estou pensando seriamente Maravilha, vai com ser uma alegria. trabalhado 8 anos na metrópole, fazendo, O senhor já é um comunicador, né? fazendo isso. Eu acho que eu devo e quero lhe agradecer. Agora, você disse, os americanos dão muito valor ao título. Eu vou lhe fazer uma pergunta para encerrar nossa conversa. Que título você daria à nossa conversa? Que título eu daria para a nossa conversa aqui, rapaz? Você me pegou para dar um título assim em tempo real. Não é? Olha, para mim foi uma entrevista quase terapêutica. Me fez pensar um pouquinho, ao medir e pesar as palavras para dizer, tive a oportunidade de refletir um bocado sobre esses meus 5 anos. Mas esse é um título que serviria só para mim, não vale. Fico lhe devendo um título que Tá certo. servisse para divulgar. Eu vou Eu fazer vou pensar em algum e lhe digo. Mas eu vou fazer um título para a nossa conversa, que vai ser publicizada na próxima quinta-feira. Mas eu quero lhe agradecer enormemente. Eu também pensei muito ouvindo as suas respostas. Eu quero lhe agradecer pelo jornalista que você é, pelo trabalho que você tem feito e, portanto, eu partilho daqueles que utilizam a palavra mais importante, eu acho, da língua portuguesa, quando nós nos voltamos para alguém e nos referenciamos a alguém, que é muito obrigado. Eu me obrigo a você. É esta palavra da língua portuguesa que eu
tenho, uma, tenho um valor inestimável. Portanto, eu me obrigo a você e lhe digo muito obrigado, Ernesto, por essa conversa generosa. Eu te agradeço aí pelas palavras, pela oportunidade desse papo também, para mim, muito útil, né, a gente gastar esse tempinho e até explicar para quem está vendo agora por que está escuro aqui. É que eu não quis interromper para acender uma luz, mudei de lugar aqui para pegar um sinal mais Tudo bem. forte. A conversa ficou boa, o tempo passou e o sol foi embora. Muito Mas tá obrigado, professor Antônio Nery, uma alegria muito grande poder conversar aqui com o senhor e estou lhe esperando lá. obrigado. Mesmo que eu já não seja mais presidente, hein? A gente pode Obrigado. combinar um cafezinho lá na BI. Obrigado. Obrigado. E você que nos ouviu, ou viu e ouviu, se gostou, dê um clique, comunique, compartilhe e inscreva-se no meu canal Conversando com Neri. Até a próxima conversa. Obrigado.